novamente, Vinícius. Tô te ouvindo. Tá me ouvindo Ó, também? eu te falei que eu sou analfabeto digital, né? Acontece, isso aí é assim mesmo. Tá Mas é o certo. seguinte, pessoal, esse aqui é o Vinícius Leôncio. Ele é advogado, especialista em direito tributário Agora, e vocês estão ouvindo a gente, não estão? Perfeito. Então vamos lá, gente. Dando introdução ao nosso participante, ele foi responsável por compilar o maior livro do mundo, que é uma compilação ainda parcial da legislação tributária brasileira. Então eu vou começar já perguntando a curiosidade a respeito disso, que eu acho que todo mundo quer saber, de onde veio a ideia de fazer esse livro, quanto ele pesa, quantas páginas ele tem, como foi esse negócio do recorde, e também perguntar de onde veio a ideia para fazer isso, qual era o objetivo dessa obra. Pode começar. bom, o objetivo foi apenas de materializar o tamanho, né, o volume da legislação brasileira, porque sempre falamos que a legislação tributária do Brasil é muito grande, mas não tínhamos uma noção desse tamanho, porque a maioria dos códigos e leis e normas tributárias, todas digitalizadas, a gente não tem noção do que é isso. Então, a minha ideia foi de materializar isso, tornar isso palpável, visível, para que a sociedade pudesse refletir com mais firmeza, com mais nitidez, a respeito da desburocratização do Brasil, em matéria tributária, dentre tantas outras que precisamos pensar nessa desburocratização. Então, é isso que foi a ideia. E aí o livro, eu comecei a fazer esse livro em 1991, terminei em 2014, depois de 24 anos de batalha. Ele tem 41.266 páginas e pesa 7.530 quilos. As páginas são no formato de Nossa. 2,20 por 1,35. E ainda é a consolidação parcial da legislação tributária do Brasil, porque ficaram faltando cerca de 380 municípios que eu não consegui a legislação tributária. São legislações que não são publicadas regularmente em diários oficiais, que tem que ser feito um trabalho formiguinha de ir em cada município e pegar o código tributário que está pendurado na porta da prefeitura. Nossa. Então, dos 5.565 municípios, faltaram quase 400 ainda. Por isso que eu chamo de consolidação parcial. E que eu saiba também existe a questão de que todos os dias, praticamente, são feitas novas legislações, então, de quando você terminou o projeto para cá, já deve estar quase se formando lei suficiente para fazer um volume 2, né? Ah, sem dúvida, porque o É. Brasil produz 35 normas tributárias por dia. Meu Né? Deus. Isso e é 1,5 leis por hora, 1,6 leis por hora. Pois é, E, pessoal. Nesse ponto, a gente já conseguiu provar aqui de maneira indiscutível que o sistema tributário brasileiro é extremamente complexo e difícil de ser entendido. Afinal de contas, ninguém no universo dispõe de tempo ou capacidade de ler um livro de 7 toneladas, um livro que você não mede o tamanho em palavras, mas em peso. Aí a minha próxima pergunta é a seguinte: Vinícius, como que essa complexidade tributária acaba prejudicando a tentativa de empreender no Brasil, de criar empregos, de desenvolver a economia nacional? Porque eu imagino o quanto se gasta em uma empresa para conseguir pagar todos esses tributos direito, em contratação de contador e advogado. Só como exemplo. exato, o maior problema tributário brasileiro não é a carga tributária. E a carga tributária do Brasil é até relativamente compatível com todas as economias mundiais, e às vezes até menor. O problema brasileiro é o custo da incerteza jurídica. Esse custo da incerteza jurídica, um processo tributário no Brasil, ele demanda um tempo de 12 a 19 anos de média.
Então, é impossível uma empresa, um contribuinte, aguardar duas décadas para ter uma posição definitiva do Poder Judiciário. Né? Nós não temos um sistema, porque o que deveria fazer? No momento que se arguia a inconstitucionalidade de uma norma, né, o STF, ao invés de estar julgando briga de vizinho por causa de cachorro, de se pode fazer festa até meia-noite ou não, né, deveria estar julgando com rapidez para dar um direcionamento na economia. Então, essa incerteza jurídica é o maior dano ao empresariado brasileiro, né? Porque quem afirma que entende de impostos no Brasil ou é um gênio ou é um mentiroso, né? Porque com um volume desse de normas não tem jeito. E isso nos coloca na primeira posição no mundo em exportação de burocracia tributária, né? Os números são alarmantes. No Brasil, o empresário gasta 2.600 horas por ano somente para avaliar e analisar as questões tributárias. Né? São 2.600 horas de trabalhos anuais dispendidos para tentar entender esse arsenal burocrático. O segundo pior país do mundo é a Bolívia, com 1.300 horas. O segundo pior é 50% melhor do que o Brasil. Então, esse custo da incerteza é que é um dano enorme na economia. Né? O tempo que se perde para tentar entender o ininteligível. Não tem jeito de entender. Exatamente. Né? Eu imagino a quantidade de dano que isso causa. Se isso fosse quantificado, eu acho que ia deixar muita gente assustada. Inclusive, eu vou fazer um adendo aqui para o pessoal, que eu gosto de estudar comércio exterior e etc. Com o fim desse coronavírus, a gente vai precisar atrair investidores para o Brasil para reerguer a economia. Me falem quem é o investidor de outra parte do mundo que vai querer vir aqui para o Brasil gastar 2.600 horas só para pagar imposto. Talvez alguém queira sair da Coreia do Norte e vir para cá, talvez queira sair da Argentina e vir para cá, da Venezuela. Mas de qualquer lugar com dinheiro e condições, ninguém vai sair para vir para cá, não. Por isso que mudar esse sistema tributário é algo urgentíssimo. E agora eu vou passar para a nossa próxima pergunta, que é em relação a como essa complexidade tributária prejudica também o Estado. Porque sabemos que quanto mais difícil para as pessoas declararem o imposto, para recolherem o imposto, mais difícil é o Estado receber também. E sabemos que a complexidade da carga, ela vai dificultar de alguma forma para o Estado, vai obrigar a contratar mais fiscais de renda, coisas desse tipo. Então, Vinícius, explica para a gente, isso acontece mesmo? Como funciona isso? Isso acontece e a consequência é muito danosa. O Brasil gasta 1,3% do PIB só para cobrar o tributo. Né? Nós somos 4 vezes maior do que a média dos países desenvolvidos que gastam 0,3% do PIB. Imagina se uma empresa gastasse 1,3% do faturamento bruto dela para arrecadar, para receber o que ela vende. Ela estaria literalmente falida. E essa confusão toda gerou o quê? Aí que vem o número mais alarmante do Brasil. O estoque de dívida tributária somente da União hoje é 3,9 trilhões de reais que ela tem de impostos a receber. E aí o que ocorre? De 2000 para cá, do ano 2000, várias tentativas de parcelamentos, de programas de recuperação fiscal foram feitas, mas nenhum deles conseguiu alcançar índice relevante. Eles não conseguem receber 10% do estoque de dívida tributária. Hoje, no momento, nós temos uma série de tentativas de transação tributária e tudo, mas também são tentativas muito tímidas. Né? Até hoje não houve ainda um empenho para transformar esse estoque de dívida em caixa do governo. E
a leitura que eu faço disso, com 32 anos de advocacia tributária, é que esse passivo precisa de existir para alimentar um sistema que toma conta dele. Ele precisa, o cadáver precisa ser administrado. E aí é uma série de profissionais, de interesses políticos, econômicos, né? E com isso, porque veja bem, a União, a Receita Federal, manter uma execução judicial de um tributo vencido na década de 70, ela tem um custo muito mais elevado do que se ela fizesse uma proposta de negociação com o contribuinte para liquidar isso com desconto, com condições claras de viabilidade de parcelamento. Mas não. E esse estoque de dívida tributária ele cresce 15% ao ano. Então, são 400, 500 bilhões ao ano que ele tem um crescimento vegetativo. Nossa. Então, além desse custo da incerteza para o empresário, o Estado também se vê de mãos atadas, que ele não consegue receber em virtude da complexidade das normas e do sistema de cobrança também, e é muito complexo. E aí, com isso, há uma omissão muito grande do Congresso Nacional, que o Congresso Nacional não legisla em matéria tributária. Quem legisla em matéria tributária no Brasil é a Receita Federal. E nessa omissão do Congresso, o fisco legisla. Hoje nós temos 95% da legislação tributária do Brasil é produzida pelo fisco e não pelo Congresso Nacional. Então a gente chegou num ponto interessante aqui, porque se 95% dessa legislação, que como você mostrou pra gente, pesa 7 toneladas, foi produzida em sua maioria pelo próprio fisco, Pelo próprio eu fisco. acho que isso significa que eles estão mais interessados em tornar o sistema mais complexo, mais difícil, demandando assim cada vez um número maior de fiscais. E também existe uma questão que é interessante, aí uma questão até polêmica, é que quanto mais lei, mais complexo o sistema, mais fácil é você extorquir os outros e cobrar propina, né? Isso, embora a Receita Federal é um órgão de referência no Brasil, Claramente, extremamente mas respeitável. Por favor, não venham me caçar. nós temos fisco federal, estadual, municipal. O problema é que a burocracia é para dar poder a quem não tem poder. Porque quem tem o poder, né, de carimbar um papel, ele se torna extremamente poderoso, porque se ele não carimbar o papel, você não resolve seu problema. Então, a burocracia, o objetivo dela é esse. É atribuir poder para quem não tem poder. A ciência política fala disso, desse sistema de criar dificuldades para depois vender facilidades, né? Para ter os outros na mão. Eu acho que isso é uma coisa que o Estado brasileiro, em todas as instâncias, principalmente a tributária, tem feito ao longo do tempo. Criar dificuldade para ter todo mundo na sua mão, para ter o empresário na sua mão, para ter o cidadão na sua mão e poder controlar. Eu vejo a coisa assim, Exatamente. Não sei se você vai na mesma linha. Não, mas a linha é essa. E, às vezes, não controlar com corrupção, controlar com poder. Exatamente, que é até pior na realidade, porque a corrupção é aquilo, é o sujeito que vai pagar uma propininha ali para o fiscal, mas no momento em que o Estado tem poder para controlar as relações produtivas todas de maneira tão forte como acontece no Brasil, as consequências podem ser catastróficas. E o Brasil vai precisar agora, como você bem alertou, no pós-pandemia, né, nós precisamos do mundo aqui. E como é que nós vamos atrair investidores
num sistema perverso desse, num sistema, porque o sistema é muito covarde. Imagina se você me fizer uma pergunta agora, dizendo o seguinte: eu tenho uma empresa em Belo Horizonte, uma filial no Rio de Janeiro e prestei o serviço em São Paulo, onde eu pago o ISS. Sabe quanto tempo que eu vou gastar para te responder essa pergunta? 12 anos. Nossa. 12 Nossa, anos. mãe. Porque, sinceramente, eu não sei, o STJ não sabe, o STF não sabe. Cada um diz uma coisa. Então, essa incerteza que é o nosso problema. E se o Brasil... Veja bem, hoje nós estamos no meio de uma reforma tributária. Né? Sim, Tem inclusive proposta esse é um daqui, tópico dali. interessante para a gente falar. É, Essa reforma não é extremamente tímida, muito tímida. Porque pequena, o ela que... não toca em nada praticamente. Veja bem, eu saio com um caminhão de mercadoria de Porto Alegre e vou para Belém. E eu vou passar aí nos 7, 8 estados, por aí. Cada estado tem uma legislação de ICMS e cada estado pensa de um jeito. Dependendo da situação, eu vou tomar uma multa em cada estado. Porque um acha que o carimbo é do lado esquerdo da nota, o outro acha que é do lado direito, o outro acha que é no rodapé. A tinta não pode ser preta, tem que ser vermelha. E aí, sucessivamente, isso vai criando um embaraço econômico violento. Né? Tem um pensador americano que tem uma frase bem interessante, eu não me lembro o nome dele agora, que ele diz que numa nação só existem dois tipos de pessoas: os que pagam os impostos e os que vivem dos impostos. Né? E esse é o caso tipicamente brasileiro. Né? Nós temos aí um sistema de arrecadação enorme, mas que não consegue arrecadar devido aos emaranhados de norma. Aqui eu acho que a gente consegue até dizer mais, que existe quem paga os impostos, quem recebe os impostos e uma quantidade incomensurável de gente que vive apenas do processo de pagamento de imposto. Do É uma processo. coisa, Do uma coisa processo. incrível. E aí É. fica essa pergunta: o que dá para ser feito para tornar o sistema mais simples, mas não uma reforma tímida que faça o Brasil deixar de ser o pior país para se pagar imposto no mundo para ser o 10º pior ou o 50º pior? Porque a gente sabe, se a gente É, quer tornar o Brasil competitivo, a gente tem que ir do último lugar para o quinto, para o terceiro. Não dá para ficar no meio do caminho. não dá. E olha que nós somos piores do que Moçambique, Guiné-Bissau, Serra Leoa, Nova Guiné, em termos de burocracia. Nós somos 4 vezes piores do que os 10 países mais pobres do mundo. Ou seja, Então são não é uma países questão que vivem numa condição quase primitiva, quase muitos primitiva. deles em guerra, mas ainda assim conseguem ter um sistema Ser tributário que 4 funciona melhor vezes do que o nosso. menos burocrático. A questão da legislação tributária brasileira, primeira coisa, seria a unificação da legislação do ICMS. Nós temos que é a maior legislação brasileira, com certeza. Né? Hoje a empresa precisa ter um especialista em cada ponta do ICMS. Um especialista para tirar a nota, o outro para registrar a nota, o outro para entender a diferença de parafuso de 2 centímetros e um parafuso de 2,5 centímetros. E isso vai fazer uma diferença enorme na tributação. Então, seria a unificação. Não tem jeito de conviver com 27 legislações estaduais. Isso é impossível. Depois, conviver com 5.565 código tributário municipal, né, que é a legislação do ISS, do IPTU, do ITBI. Então, são 5.500 códigos. Todos são diferentes. Imagina uma empresa, né? Imagina uma empresa aí que tem... Eu sou advogado de uma empresa que tem 200 filiais. A luta é tão grande, é desumano a coisa. É.
Inclusive, eu acho que vale um adendo aqui para o pessoal saber que a diferença que existe entre os tributos de um município não é aquela diferença que existe que um cobra